Olá a todos, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Preparem o chá, um café, agarrem na vossa caneca preferida porque hoje vamos falar sobre livros. Hoje decidi trazer 4 livros que eu já li e achei que eram boas recomendações para trazer aqui para vocês, especialmente se vocês procuram algo novo para ler. Não diria que vai ser um top 4 livros que eu amei, porque na verdade eu já li tantos que eu gostei, não posso dizer que estes são mesmo meus preferidos, mas são livros que eu gostei mesmo e há uns, um ou outro especialmente tem uma mensagem, uma crítica, uma mensagem a transmitir que eu realmente absorvi e achei que seria bom falar deles, principalmente agora na quarentena que as pessoas procuram novas opções para ler e acho que é bom introduzir novos hábitos de leitura e se procuram realmente alguma sugestão, um livro novo, então este vídeo pode ser para vocês. O primeiro livro que eu trago para vocês é o Find Me, do Andrea Siman. Esta é a versão em inglês, por isso em português é o Encontra-me e sei que há à venda em todo lado, estou sempre a ver esse livro. Eu decidi ler em inglês porque, primeiro, a capa chamou um bocado a atenção por causa dos azuis e tudo, mas para quem não sabe este é o segundo livro de uma, não sei se é uma trilogia, mas basicamente é o livro a seguir ao do Call Me By Your Name, provavelmente a maior parte das pessoas conhecem. E eu nunca cheguei a ler o primeiro, do Call Me By Your Name, mas como o livro chamou muita atenção, decidi ler o segundo, porque só vi o primeiro filme e deixem-me vos diga, eu amei. Não foi fácil ler em inglês porque havia uma ou outra expressão e certas palavras que eu não entendia, mas no geral eu consegui absorver muito bem o livro e entender. E deixem-me vos diga que eu gostei mesmo, está muito bom escrito. Basicamente, o livro divide-se em 3 partes e cada parte, centra-se numa certa personagem da história. Um deles é o pai do Hélio, a outra é o Hélio e a terceira é finalmente o Oliver. Quem acompanha a história e quem viu o filme do Call Me By Your Name e leu o primeiro livro sabe mais ou menos o que é que eu estou a falar. Para quem ainda não conhece vai ser difícil. Mas, basicamente, eu não quero dar muito spoiler porque na verdade não há uma história, mas a primeira parte concentra-se no pai do Hélio e noutra mulher, eles apaixonam-se e têm um caso. No outro é o Hélio já 10 anos depois, eu creio, do primeiro livro. Da história. E na terceira parte é o Oliver já casado e centra-se nele a dar uma festa em Nova Iorque para os amigos, em sua casa. E realmente, para quem conhece a história e estava à espera deste livro, o final não foi como nós queríamos, porque a verdade é que nós esperávamos algo diferente. Nós esperávamos o reencontro do Hélio e do Oliver, que eles ficassem juntos para sempre, mas a verdade é que isso não aconteceu. Eu não quero alongar muito, porque eu quero que vocês leiam o livro se acharem interessantes, mas não foi um final que toda a gente esperava, mas ao mesmo tempo foi uma história bastante boa e que me cativou, principalmente pelos adjetivos, pelas descrições que o autor fazia. Ele soube usar palavras mesmo é como se nós conseguíssemos estar ali, a visualizar a cena. A nível de amor e de sensações aconteceu aquilo muito rápido e muito intenso e eu acho que principalmente faz-nos refletir sobre relações amorosas e as relações que temos com outras pessoas. Outra recomendação de livro que este talvez eu possa dizer que é um dos meus preferidos mesmo de sempre, se não o meu número 1, top 1 livro, que é Em Busca do Carneiro Selvagem, do Haruki Murakami. Provavelmente já me ouviram falar dele aqui no canal. Se não, sejam bem-vindos a esta parte de mim. O Haruki Murakami é um dos escritores que eu mais gosto. Neste momento já não leio tantas coisas dele, mas houve uma fase em que eu li mesmo bastante e ele continua a ser um escritor brutal e é mesmo bom. E basicamente este livro, eu creio que este livro não é para todos, porque quem conhece o Haruki Murakami sabe que ele tem uma escrita difícil de compreender, ou seja, não de ler, mas as histórias em si. Acontecem muitas coisas que são irreal, metafísicos, e depois há uma mistura de sonhos com a realidade e nem sempre é fácil ler Haruki Murakami por causa disso. Não que eu use palavras caras de todo, eu acho que se lê bem, mas realmente quem não está habituado e quem não gosta não consegue por causa disso. Mas basicamente o livro é sobre um rapaz novo até, na casa dos 29 anos, 30, e ele basicamente divorcia-se e fala um pouco sobre o divórcio e esse processo de luto e de como ele está a lidar as coisas, ao mesmo tempo que também fala sobre o trabalho dele e, entretanto, ele conhece uma rapariga muito mais nova que ele, com poderes especiais das orelhas. Ele tinha realmente uma opção para as orelhas dela e
o livro começa a desenrolar um pouco a relação que eles tinham a ter, que não é bem explícita, se é só amizade, se é amorosa, mas isso é uma coisa muito comum nos livros do Haruki Murakami. E ao mesmo tempo que no trabalho chega-lhe uma proposta de ir à procura de um carneiro que tinha uma mancha nas costas em forma de estrela. Eles encontram isso numa foto e ele fica encarregado de realmente ir até uma ilha japonesa, a ilha de Hokkaido, e tentar encontrar esse carneiro que na verdade nós não sabemos se existe ou não. E a história roda um pouco à volta disso. Eu não quero muito alongar para também não vos dar spoiler, é um livro que eu recomendo muito, mas realmente tem muita coisa irreal. Nunca sabemos se é verdade ou não e nunca sabemos como é que o desfecho da história é, na verdade. E isto é muito típico nos livros do Haruki Murakami que eu já notei, é que nós nunca sabemos como é que vão acontecer as coisas, porque ele gosta muito de meter os personagens a desaparecer assim de um momento para o outro. Não sabemos o que é que aconteceu, não sabemos o que é que realmente vai acontecer a seguir. E por um lado é muito bom porque nos deixa mistério, mas por outro lado, vou ser sincera, deixa-me um pouco frustrada de não saber o que é que aconteceu. O terceiro livro é um livro especial porque eu comprei em Praga. Quem me conhece também sabe que eu amei Praga. E quando eu fui lá eu queria muito comprar um livro do Franz Kafka. A Metamorfose é um livro muito conhecido, provavelmente toda a gente, não digo toda a gente, mas a maior parte das pessoas conhece Franz Kafka, pensa automaticamente neste livro. É um livro curto, é bastante curto e inclusive o Franz Kafka escreveu muito rápido mesmo. E este livro não é muito mais sobre a crítica social e a mensagem que o autor tenta passar. Basicamente fala sobre um rapaz o Gregor Samsa, que acordou num dia como um inseto, basicamente ele era humano e acordou como um inseto, uma coisa, que não acontece na realidade. E depois o livro, à medida que se vai desenrolando, vai retratando um pouco como é que ele foi lidando com o facto de agora ser um inseto gigante e como as pessoas na casa dele lidavam com isso, a sua própria família. Ao início eles tentaram se habituar e continuaram a ter uma relação com o Gregor, apesar de ser um bocado estranha, até ao dia em que realmente uns inquilinos foram viver para a casa do Gregor, ou seja, os seus pais tinham um lugar de quartos, e aí é que começou realmente a haver a exclusão do Gregor, porque a família realmente começou a estar separada no outro lado da casa para que os inquilinos usassem a casa toda, e aí começaram a descartar um pouco mais Gregor. Entretanto, Gregor começa a se isolar e começa a haver uma degradação e ele inclusive morre, mas acho que tenho de ler o livro para perceber mais, também não quero desenvolver muito isto, mas basicamente o Franz Kafka faz uma crítica social muito forte neste livro, fala sobre a degradação humana, fala sobre como Gregor Samsa tornou-se diferente e como foi marginalizado por causa disto. E acho que isso é uma coisa que ainda é comum na sociedade de hoje. As pessoas diferentes não são vistas com os mesmos olhos do que uma pessoa dita normal aos olhos de outra, ou seja, que segue as coisas pela norma. Pessoas diferentes ainda são criticadas por ser assim, estão a entender? E acho que é a crítica que Franz Kafka faz aqui e tenta-nos passar essa mensagem, que realmente quem é diferente às vezes é marginalizado. E fala sobre também, deixa-me encontrar a palavra, fala um pouco sobre a ganância, porque o Gregor sustentava a família e a partir do momento em que ele já não, então as coisas começaram a mudar, havia afeto por Gregor, mas na verdade é porque ele também os sustentava e a partir do momento em que já não houve isso, a família já não o soube amar da mesma maneira e não soube incluí-lo apesar de ser diferente. E é uma mensagem muito evidente neste livro de Franz Kafka, por isso recomendo, eu gostei de ler, também é em inglês e não é um livro difícil, por isso give it a try. O quarto e último livro é O Ano do Macaco. Eu já tinha falado aqui dele, mas nunca é demais realçar. Eu li pela primeira vez Patti Smith neste livro e deixem-vos dizer, fiquei muito surpreendida e quero ler mais livros dela. O Ano do Macaco é um livro biográfico da Patti Smith, ou seja, isto na verdade aconteceu. E é um livro também, não é muito grande, não é muito extenso, parece, mas não é. E basicamente Patti Smith vai falando sobre o que acontece neste ano dela, que é o ano do macaco, ou seja, há aqui uma ligação com os signos chineses, mas eu não percebi se realmente isto era em 2016, 2017, mas eu creio que foi em 2017. Se não estou em erro, peço desculpa se foi em 2016, mas basicamente a Patti Smith vai falando um pouco sobre o que acontece desde o dia 1 de janeiro a dia 31 de janeiro. E por meio, ela vai acrescentando fotos do que vai acontecendo, fotos que ela tirou, o que eu acho que dá assim
um toque mesmo bom ao livro e dinâmico, não é só escrita. Nós podemos olhar para as imagens e realmente, pronto, tentar imaginar um pouco a cena com as fotos dela. Deixem-me encontrar, por exemplo, aqui uma das fotos, e basicamente o livro é mesmo assim neste estilo. Ela, pronto, relata o que aconteceu no seu ano e também mete imagens, o que dá mesmo um toque muito característico ao livro. É um livro nostálgico. Eu sinto que os sentimentos que eu mais tive a ler foram de paz, foi de boa energia, ao mesmo tempo que me surgia sempre assim uma nostalgia e assim uma vibe mais calma, estão a perceber? E também há aqui uma parte que se passa em Portugal, ela fala do Fernando Pessoa. Eu achei bastante interessante porque nem sempre vemos autores americanos a falar de Portugal. Muitos serão os encontros e as perdas deste ano do macaco. E aqui no terceiro livro de Memórias de Patti Smith haverá poesia, cafés, viagens à boleia, Bolano, Pessoa e Lisboa e a sua última estadia com Sam Shepard, amigo de toda a vida, para o ajudar a acabar o seu derradeiro livro. Em pano de fundo, o mundo da política agita-se numa eleição tóxica. Trump! Em primeiro plano, o desaparecimento de dois grandes amigos, além de Shepard, Sandy Perlman. Em epílogo, o início de 2020, o ano do rato e da nova e estranha era em que agora vivemos. Apesar de realmente este livro todo não se desenrolar em 2020, ela fala um pouco sobre 2020 e até menciona o coronavírus. Por isso, para vocês entenderem, é um livro bastante recente. Se quiserem, digam isso, gostam de vídeos sobre livros e eu também falo sobre livros que li, book reviews. Digam mesmo, porque agora estou curiosa e quero saber a vossa opinião, se realmente gostam desse tipo de livros. E aproveitem e explorem agora na quarentena novos hábitos de leitura, como eu disse. E deixem o vosso like, subscrevam se ainda não subscrevem aqui o canal para saberem quando eu publico e para apoiar o meu trabalho. E boas leituras, I guess.